Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui para mais uma lição da EBD dos Juvenis do Distrito Camaquã, lição número 3, do dia 19 de julho de 2020, que tem por título Mídia Sem Máscara. Nosso texto bíblico ele está em Efésios, no capítulo 5, os versos 1 a 8, e também em 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 3 a 5, e depois do 11 ao 14. São leituras importantíssimas que eu recomendo que vocês façam em casa. O nosso enfoque bíblico ele se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 101, os versos 2a e 3a, que dizem o seguinte: Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, a nossa lição vai se basear nesses versículos. E esta deve ser a nossa atitude em relação a tudo que se passa na nossa vida, né? Nos portarmos sempre com inteligência e sabedoria no caminho reto, é onde nós devemos andar. E também não colocar nada mal diante dos nossos olhos. E nós vamos ver que isso é um desafio diante da programação de TV. A mensagem da semana nos traz uma pergunta: se nós costumamos analisar a programação de TV ou simplesmente assistir tudo que passa pela frente. Muitos especialistas dizem que a programação de TV brasileira ela é muito mais nociva do que benéfica. Então, a gente sabe que não são somente pessoas cristãs que falam isso, mas médicos, psicólogos, analistas de comportamento social, que percebem, né, o tipo de programação que as nossas crianças estão expostas e o tipo de comportamento que isso traz a elas. Né? E a gente pode exemplificar com a sensualidade precoce. Né? Isso tem sido pregado e ensinado como bonito desde a tenra idade, e a gente sabe que isso já acontece há muito tempo, né? Os programas da Xuxa, onde a sensualidade estava totalmente presente, e era um programa destinado a crianças, né? Isso não mudou, a gente sabe que com o tempo as coisas elas só pioram. Então, que nós venhamos a ter esse cuidado de analisar aquilo que está à nossa frente, e a gente precisa ter um olhar crítico assim, sobre esses programas e o poder de fugirmos deles. Quando eles não agradam ao Senhor, nós temos que sair, temos que abandonar, né, tudo aquilo que desagrada ao Senhor e fere ao seu Espírito Santo. Porque quando nós estamos na presença do Senhor e alimentamos o Espírito Santo nos alerta. Devemos rejeitar o padrão estabelecido pela mídia. Né? Nós vamos ver mais para frente que o padrão estabelecido pela mídia ele é contrário à palavra de Deus. Os ensinamentos, aquilo que a mídia tem nos bombardeado, não condizem com aquilo que a Bíblia ensina. Então, nós fomos chamados para fazer a diferença e precisamos sim nos posicionar em relação àquilo que nós vamos ver na televisão ou no cinema, enfim, para que isso não venha nos contaminar e nos tirar da presença do Senhor. Os objetivos dessa lição são, então, identificar os programas de TV que trazem prejuízos à vida cristã, saber qual deve ser a atitude do cristão em relação à programação da TV e reconhecer a importância do controle sobre o que devo ou não assistir na TV. Então, a gente espera que ao final dessa lição nós consigamos elucidar esses 3 objetivos, né? Essas 3 questões. E eu quero trazer também um motivo de debate para vocês na casa de vocês. Né? Vocês sabem que na primeira lição eu indiquei que pais, que famílias vissem as lições desse trimestre dos juvenis, porque são lições para toda a família, né? Que envolvem todas as pessoas da família, uma vez que os pais, né, exercem o controle sobre aquilo que os filhos podem e não podem ver, e se não exercem, deveriam exercer, né, como os cabeças da casa. Os pais precisam ter essa autoridade,
E, então temos 3 questões para debate. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar sobre isso em casa, eu acredito que vai enriquecer muito a vida de vocês. Então, a primeira seria: como você analisa a programação de TV? O que você acha sobre a programação de TV? Aquilo que você sabe que passa na TV, como é que você classifica esses programas, o que você pensa deles? Depois, o que é necessário para melhorar a programação de TV? Como é que você acha que esses programas poderiam ser mais edificantes? E a terceira pergunta é: qual deve ser a atitude do cristão em relação à programação de TV? E isso a gente encontra na palavra de Deus. Embora, quando ela tenha sido escrita, não existisse a TV, a gente sabe que a Bíblia tem resposta para tudo e nós podemos sim encontrar uma direção para a nossa vida também em relação a isso na palavra de Deus. Então, a nossa lição começa afirmando que a televisão ela exerce uma grande influência na vida das pessoas e a gente sabe disso, né? A gente sabe que a TV é uma fábrica de sonhos e mitos, ela traz realidades irreais, digamos assim, né? Porque prega coisas que não são possíveis, que não, né? O culto ao corpo, todo mundo é perfeito de corpo, todo mundo casa e é feliz para sempre, né? Não precisa mais passar por dificuldades, enfim, né? Não precisa esforço para nada. Então isso é ilusão. Nós precisamos ter cuidado com isso para que a gente não seja tomado por esse pensamento de que tudo é fácil, porque a gente sabe que a Bíblia diz que não é, né? Que no mundo nós teríamos aflições. Então, a TV, ela influencia o modo de pensar, de sentir e de viver das pessoas, né? E a gente vê isso com a explosão de divórcios que se teve há um tempo, né? Nos tempos antigos, eu acredito que até os anos 80, os divórcios eles não eram tão comuns. E depois as pessoas começaram a ser expostas como se isso fosse uma coisa muito natural e houve um boom de divórcios e desistências do casamento, né? Porque o importante é ser feliz. E a gente sabe que nem sempre isso é verdade, que não é isso que é importante. O importante é ser fiel e obediente a Deus. E que nem sempre a felicidade está no se separar, né? A felicidade certamente está no perdão, pode estar na reconciliação ou não, porque cada caso é um caso, mas no perdão, no amor e na obediência à palavra de Deus é que nós somos felizes e bem-aventurados, isso eu tenho certeza. Também a gente viu muita gravidez na adolescência estourando, né? Porque as crianças são expostas à sensualidade muito cedo na televisão e os pais, infelizmente, não exercem a influência que deveriam, privando as crianças de ver essas coisas, né? O aborto tem sido martelado como, né, meu corpo, minhas regras. Então, comportamentos contrários à palavra de Deus que vão sendo naturalizados e que influenciam a forma de pensar de uma geração. O próprio homossexualismo, que há alguns anos ele não era tão explícito, né? As pessoas tinham medo de se posicionar como homossexuais, mas houve tanta exposição na TV que esse comportamento se tornou natural e aqueles que seguem a palavra de Deus e acreditam nos seus ensinamentos entendem que isso é contrário à palavra de Deus, mas a gente viu como está naturalizado na nossa geração, né? Então nós precisamos ter cuidado com o que a gente vê na TV, porque o nosso pensamento não pode ser moldado por ela, ele precisa ser moldado pela palavra de Deus. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, né, o nosso manual é a Bíblia, não é a televisão. Então, nós temos sido atacados, né, diariamente, o tempo inteiro na televisão, quanto aos nossos valores judaico-cristãos. E a gente sabe que a família, a sociedade, elas foram alicerçadas nesses valores. Então, daqui a pouco está tudo destruído, desmantelado, porque esses pilares eles não estão sendo alimentados, né? Então, eles estão sendo destruídos
por essas pessoas que têm por intenção destruir a família e dominar as mentes, né? Eu recomendo que vocês comecem desde já a estudar marxismo cultural, porque vocês daqui a pouco estão no ensino médio, daqui a pouco estão na faculdade e vocês vão ser bombardeados com isso. E se vocês não estiverem muito firmados nos ensinamentos da palavra de Deus, vocês vão acabar sendo influenciados por esses pensamentos que estão na TV, mas também estão nas escolas e nas universidades. Depois fala um pouquinho aqui sobre os filmes e novelas que acabam alterando os costumes sociais, né? Então, como eu disse, anos anteriores, né, anos 50, 60, 70, existia um conservadorismo muito grande, mas aí com a explosão das novelas começaram a expor as pessoas a comportamentos progressistas, digamos assim, comportamentos contrários à palavra de Deus, que começaram a ser naturalizados. Então, a gente vai aceitando isso como normal, como natural, e daqui a pouco a nossa consciência já não nos acusa, né? O Espírito Santo que está ali nos avisando vai deixando de ser ouvido por nós, porque nós ocupamos a nossa mente com o barulho do mundo. Então, a gente vê tudo com um apelo sexual muito grande, né? A banalização da vida, né? A gente vê filmes famosos, né? Com uma matança generalizada, né? Filmes de super-herói, o que mais tem eles matando e se matando. Então, essas coisas elas não são saudáveis, né? E naturais à vida humana. O natural é tu preservar a vida humana, é tu amar como Jesus amou, amar o teu próximo como a ti mesmo e querer que as pessoas, mesmo aquelas que estão nas trevas, elas venham para a luz e sejam salvas, né? E não que elas sejam exterminadas. Só que a gente é tão exposto a isso tudo que daqui a pouco a gente está banalizando e é natural, né, ser assassinado, é natural ser torturado e isso é terrível, né? Além disso, aqui comenta na lição que o que mais tem na TV é assassinato, plano mirabolante, drogas, álcool, traição, inveja, permissividade sexual, ciúme, né? Então são as coisas que dão audiência. Mas nós vamos emprestar nossa mente para isso. A gente sabe que Paulo nos orientou a pensar em tudo que é justo, puro e honesto. E nada disso que passa nas novelas passa por esse filtro. Então nós precisamos sim mudar de canal. Nós precisamos exercer a autoridade que Jesus Cristo nos deu para fugir dessas coisas imorais das trevas e que só vão nos contaminar e nos fazer frustrados, porque no momento que a gente toma essa ilusão televisiva dos filmes, enfim, das séries, como algo real, a gente quer alcançar aquilo e acaba se frustrando, porque são coisas inalcançáveis, né? O felizes para sempre, depois do casamento, acabou, felizes para sempre. Isso não existe, né? Começa uma nova batalha após o casamento para que sejamos bem-sucedidos e bem-aventurados no Senhor. Então, quando a gente começa a imitar o que acontece nos filmes e nas novelas, a gente acaba sendo infeliz, se frustrando, porque nunca a realidade vai ser igual à ficção. E o nosso padrão é imitar Cristo e não imitar os atores da TV. E que a gente não esqueça que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, que a gente faça uma boa semeadura para ter uma boa colheita. Aqui eles falam também sobre os programas de humor e auditório. São coisas que eu particularmente não consigo ver, na sua grande maioria, porque é baixaria pura, né? Já tentei ver alguns programas de humor de um canal de TV por assinatura, também não dá, porque só se fala palavrão o tempo inteiro, só se faz insinuação de atos sexuais o tempo inteiro, de fantasias sexuais, né? Ofensas. Então, é tudo muito complicado, né? É difícil tu achar um humor saudável. Às vezes é melhor a gente procurar na internet alguém com uma formação cristã, que tenha stand-up, enfim, e embora eu saiba que algumas pessoas não concordam que existe esse tipo de humor, mas eu creio que seja muito mais saudável do que ser exposto à imoralidade sexual 100% do tempo, que é o que acontece com os programas de televisão.
fala da vulgaridade dos programas de auditório, porque infelizmente eles se preocupam em vender, né? E o que vende é mulher rebolando, homem falando de mulher objeto, ou de que bebeu, enfim, né? Essas coisas infelizmente são as coisas que vendem. E além da gente muitas vezes se expor, a gente deixa as crianças expostas a isso. E é muito triste quando a gente vê que já está banalizado também nas crianças. As crianças já naturalizaram o comportamento sexual, às vezes com 6, 7 anos de idade, como eu tive a oportunidade de, infelizmente, ver muitas vezes na escola pública crianças de 6 anos rebolando igual as dançarinas da TV. Então, não é saudável, né? Eu acredito que a gente não pode se expor a esse tipo de coisa porque vai nos contaminar de uma forma ruim. Também os reality shows, que eu tive a oportunidade de ver alguns quando estava fora da igreja, tinha curiosidade, né? Alguns eu abandonei, porque não tinha como aguentar, mas não nego que olhei, mas assim, eu não recomendo para ninguém, porque só piora, né? A gente vê que um abismo puxa o outro e que a cada dia a gente tem notícias na TV ou na internet das coisas que acontecem e a gente sabe que é só baixaria, a gente brigando, se xingando, se ofendendo, se batendo, fazendo relações sexuais ao vivo, né, embaixo do edredom ou não, mas são incentivados a isso, né, quando as emissoras de TV elas fornecem preservativos para que se faça isso, então a gente sabe que o objetivo do programa é esse, porque é isso que dá audiência. Então, minha recomendação, não se exponham a isso. Isso não edifica, isso só nos leva a nos afastarmos da palavra de Deus e naturalizarmos comportamentos que são contrários à santidade de Deus e ofendem o nosso Senhor e seu Espírito Santo. Os desenhos animados, por mais sutis que eles possam parecer, por mais inocentes eles não são, né? Há muito tempo nós tínhamos o pastor Josué de Irion, que veio aqui em Porto Alegre nos ensinar a respeito das mensagens subliminares que continham nos filmes, de todas as revelações que ele teve, de um satanista que conversou com ele dizendo que ele não precisava tirar as crianças de casa para ganhá-las, que ele ganharia elas sentadas no sofá de casa. Isso é muito triste, muito preocupante, e por isso nós temos que ter um filtro sobre aquilo que nós olhamos e expomos às nossas crianças. Eu recomendo que todos os pais olhem antes os filmes de deixar as crianças olharem. A gente precisa saber o que a nossa criança vai ver, de que forma ela vai interpretar. E mesmo assim, infelizmente, algumas coisas a gente talvez passe despercebido, que o Senhor tenha misericórdia e nos revele pelo seu Espírito Santo. Mas aqui na lição eles trazem o exemplo de 12 mil crianças que passaram mal olhando um desenho do Pokémon e 728 tiveram convulsão. E também há muitos anos eu ouvi que o desenho, o filme, enfim, a série dos Power Rangers, ela era proibida em muitos países porque aconteceu das crianças estarem olhando os episódios e simplesmente se jogarem pela janela das suas casas, se matarem olhando um programa que teoricamente era livre para as crianças. Então, né, a gente sabe que já estão introduzindo comportamentos homossexuais, o feminismo está presente desde a mais tenra idade, né, e a gente sabe que são ensinamentos que o Senhor não reafirma, né, o Senhor não concorda. Então, é muito bom que a gente tenha cuidado. E quanto menos exposto a gente tiver a esse tipo de programação, melhor. O cristão e a programação de TV. Então, a gente já comentou aqui o quanto as pessoas são expostas, né, a determinados comportamentos e isso acaba alimentando sua vida e seus pensamentos e elas acabam agindo de acordo com o que a TV prega, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso para se precaver? A gente tem que selecionar o que vai assistir. Né? A gente tem esse poder, a gente não pode ficar com vergonha de trocar de canal quando está sendo exposto a algo que nos fere na nossa santidade, que fere o Espírito Santo de Deus. A gente não pode ter medo de
de ser taxado como retrógrado, a gente não pode achar feio ser chamado de conservador, porque isso é uma bênção de Deus, nós conservarmos os nossos ensinamentos cristãos e primarmos pela nossa pureza. Então, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, a gente precisa tirar da nossa frente, né? Porque a gente sabe que, inclusive, muitas coisas são consagradas ao inimigo, né? A gente sabe que os autores de novela, enfim, eles levam os capítulos para serem abençoados por mães de santo, enfim. Então, é preciso ter cuidado com isso. Nós precisamos decidir aquilo que a gente quer. As ofertas no mundo ou a servir a Deus. A gente tem a condição de escolher. E quando a gente escolhe se expor a esse tipo de coisa, a gente não está escolhendo servir a Deus. Então, vamos usar esse filtro que nós temos e a autoridade que nós temos dentro do nosso lar, sendo pais, adolescentes, enfim, a gente tem o poder sobre o controle remoto. A gente não pode ficar anestesiado, parado na frente da televisão, deixando que coloquem para dentro da nossa vida coisas que vão nos destruir espiritualmente. Não aceitar o padrão estabelecido pela mídia, né? Então, a gente precisa andar em temor e reverência ao Senhor, imitando a Cristo, em obediência à sua palavra e sabendo que tudo que no mundo há é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, não são coisas que o Senhor aprova. Então, a gente precisa internalizar, conhecer a Bíblia, para que o padrão de santidade do Senhor seja o nosso padrão de comportamento. Então, não vamos nos expor desnecessariamente àquilo que o Senhor não se agrada e não concorda. E por fim, que eu acho que é a melhor lição que a gente pode tirar, é cultivar uma vida cristã saudável. Se nós estivermos em oração, se nós estivermos em temor a Deus, em leitura da Bíblia, em jejum, se nós estivermos nos alimentando com as coisas espirituais, com as coisas que vêm do Espírito de Deus, nós não vamos sucumbir a esses ensinamentos anticristãos. Então, que nós possamos lembrar que o Espírito e a carne estão em guerra, que se nós alimentarmos o Espírito, a carne vai morrer. Então, a melhor coisa que tem é isso, não se expõe às coisas ruins, se expõe às coisas boas do Espírito de Deus, aquilo que te edifica. Assim tu não vai sentir desejo ou curiosidade de olhar coisas que não agradam a Deus. E se vier uma pontinha, quando tu for exposto ao Espírito Santo, vai te alertar e tu vai poder sair numa boa e procurando manter a tua santidade e obediência por amor a Deus, né? Dessa forma a gente demonstra o nosso amor a Deus. Então, nós precisamos, como cristãos, exercer o nosso controle sobre aquilo que a gente coloca sobre os nossos olhos. Cultivar o fruto do Espírito, pensar no que é bom, no que é honesto, no que é justo e agradar o coração de Deus. E não adianta ser só da boca para fora. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que passa lá dentro. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele conhece a palavra antes dela vir à nossa boca. Então, a gente precisa se arrepender das nossas más obras, confessar diante do Senhor, pedir perdão e procurar viver uma vida de santidade em amor a Ele. E as nossas fraquezas, se nós confessamos a Ele, Ele é poderoso para perdoar. Então, é um alerta que eu digo. A gente pode enganar outros seres humanos, né, passando por fora uma ideia de idoneidade, de santidade, mas ao Senhor a gente não engana. Então vamos colocar diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, porque Ele tem cuidado de nós. Para encerrar, eu queria fazer a leitura de Efésios, o capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça.
Porquanto podeis estar bem certos disso. Nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andais como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Então, vamos refletir nessa palavra, né? Leia ela na sua casa e pense, né? Imoralidade sexual, impureza, cobiça, gracejos imorais, é tudo o que a gente vê na televisão, nos filmes e nas novelas. E se nós ficarmos nos expondo a essas coisas, nós vamos ser contaminados. Mas nós precisamos fugir delas. A palavra nos diz para fugir das tentações. Então, que sejamos firmes, que busquemos a palavra de Deus. Eu creio que o melhor conselho que se pode dar é: viva as disciplinas espirituais, ore, jejue, busque a palavra de Deus, busque o entendimento da palavra de Deus, porque dessa forma você vai conseguir esse filtro necessário para não colocar diante dos teus olhos coisas más. Tu vai saber aquilo que fere o Espírito Santo de Deus e vai ter forças, porque o teu espírito vai estar forte para fugir das obras da carne. Então, que Deus te abençoe, continua acompanhando as aulas, essas aulas vão ser muito preciosas para a tua vida e coloca elas em prática, em nome de Jesus.